paz do Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, mais um dia, nós vamos viver a grandeza, a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque se você ou eu andarmos sem direção, a gente não sabe o que fazer. Nós precisamos da direção de Deus em tudo que nós vamos fazer. Nós precisamos de Deus falando conosco, da direção dele diante de cada situação. Então, consagra o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Toma posse da palavra de Deus e bora escutar a palavra? Em nome de Jesus, vamos ler em Jeremias 10, 23. Jeremias 10, 23 é o texto base, tá bom? Depois, Provérbios 16, 2 e 3. E vamos ilustrar com ilustrar, né, de maneira prática, 1 Samuel 16, 3. 16, 1. Bora lá? Ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Você está entendendo o que Deus está falando? O que a palavra de Deus está falando? Ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção no que Deus está falando comigo e com você. O nosso caminho está na mão de Deus. As direções estão na mão de Deus. O que eu tenho que fazer? Aguardar. Ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Não compete a você traçar os seus passos. O nosso caminho não é nosso, o nosso caminho é de Deus. Preste bem atenção, em nome de Jesus, diante de cada situação, cada condição. O que eu vou viver? A direção de Deus. O que você vai viver? A direção do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos viver a direção de Deus. Presta bem atenção. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Meu irmão, o seu caminho não é seu. O caminho que nós estamos parece ser bom, mas Deus vai certificar se é bom ou não, se o que eu estou fazendo é aproveitável ou não. Então, aguarda a direção de Deus. O que eu vou fazer? Deus, eu vou fazer tal coisa. Consagra aí, coloca na presença de Deus. Você está fazendo tal coisa? Coloca nas mãos do Senhor. Tá fazendo isso? Tá fazendo aquilo? Tá fazendo não sei o quê? Aquilo outro? Consagra, querido, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Coloca o negócio aí na presença de Deus, que vai dar certo em nome de Jesus. Deixa o Senhor te guiar, te direcionar. Viva a direção. Consagra. Tá com medo de consagrar? E ele falar não? Se ele falar não, é porque ele tá livrando a minha e a sua vida de algum desafio que vai acontecer lá na frente, alguma perdição, alguma luta. Surge alguma coisa que vai nos tirar do caminho do Senhor, do caminho que eu falo projeto, né? Do projeto, da direção de Deus. Aguarda a direção de Deus em nome de Jesus. Aguarda a direção do Senhor diante de cada condição. O que você vai fazer? Aguardar a direção do Senhor. Está fazendo alguma coisa? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Consagra, coloca na presença de Deus as coisas, em nome de Jesus, a direção de Deus. Nós vamos viver a direção, nós vamos viver a direção e a graça de Deus em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo, então em nome de Jesus aguarda. Deus é fiel para nos dar vitória. Deus é fiel para fazer as coisas acontecer. Então, aguarda a direção de Deus em nome, consagra ao Senhor, apresenta para Deus em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Olha só, vamos aqui no 1 Samuel 16. O que a gente sabe? Texto base. O meu caminho não é meu, mas o meu caminho pertence ao Senhor. Senhor, sei que
Ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Tem coisa que você não imagina que está acontecendo, mas aí dali a pouco a gente vai fazendo as coisas, vai seguindo, e daqui a pouco a direção de Deus vai acontecendo, e em nome de Jesus nós vamos ver a direção e a misericórdia de Deus diante de cada questão. Não compete a nós o nosso caminho. Vamos aqui no 1 Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Presta bem atenção. Ó, caminho novo para Samuel, direção nova para Samuel. O que nós precisamos entender? Direção nova. As coisas estão acontecendo, ó. Deus está dando uma direção nova aqui para o Samuel. Aí ele vai questionar e falar coisas que são até reais, ó. O que ele vai questionar? Versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E sucedeu que. Aí já vamos passar para outra parte. Irmãos, presta atenção. O que Deus falou para o Samuel? O Samuel, ó, eu tenho um projeto novo aqui para você. Você não continua fazendo o que você está fazendo, não. Tem um projeto novo, uma direção nova. Então, vamos fazer as coisas com direção nova, com um projeto novo. Aí Deus fala para ele, aí ele já põe uma questão. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. A gente coloca as questões porque nós somos seres humanos, mas Deus já tem o caminho, ele já traçou as coisas que vai acontecer, ele já tem a direção certa. O que eu preciso fazer? O que você precisa entender? Deus está tomando conta de cada situação em nome de Jesus. A nossa direção vem de Deus em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo, eu vou ver o mover de Deus, eu vou ver o agir de Deus. Então, ó, Deus tem essa questão aqui, tem tal coisa. O que Deus fez? Ó, Samuel, você tem esse probleminha aí, não tem? Tem esse jeito para você resolver as coisas. Ó, vou te dar as coordenadas aqui. Por isso que eu consagro o meu caminho ao Senhor e ele vai guiar os nossos passos. O que ele falou? Ó, consagra, não falou lá em cima no Provérbios, ó? Ó, consagra o Senhor todas as tuas obras, os seus planos serão bem-sucedidos. Por que vai ser bem-sucedido? Porque eu consagrei, apresentei a Deus e ele dá direção. Aí ele fala, ó, você vai lá, vai pegar uma vaca, vai fazer um sacrifício lá e você convida a Jessé e lá as coisas vão acontecer, irmão. Deus cria os caminhos para a gente fazer as coisas. O que eu preciso entender? É meu caminho? Não, é de Deus. Não compete ao homem, não. Ó Senhor, sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Os nossos passos é guiado por Deus, então vamos na direção do Senhor. Ó só, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Irmão, o Samuel, homem de Deus, homem cheio da presença de Deus, homem que ouvia a voz de Deus, que começou a ouvir a voz de Deus desde pequenininho, desde rapazinho, pouco tempo, né? Não sei qual a idade, se com 10 anos, com 12 anos, ouvia a direção de Deus. Qual é o nosso entendimento? Que era um homem de Deus, tinha lá a opinião, mas o que eu preciso entender? Escutar o que Deus está falando, porque diante de cada situação, nós vamos ver e viver as direções de Deus. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso quer dizer o quê? Diante das nossas escolhas, vamos aguardar a direção de Deus. Onde que está o seu caminho? Está na mão de Deus. Qual é o caminho lá do Samuel? Vai lá, faz tal coisa. Ah, não, Deus, tem um problema. Então, eu estou vendo um problema? Estou vendo um desafio?
estou vendo uma situação, o que que eu vou fazer? Ó, aguardar a direção de Deus, em nome de Jesus, aguardar aquilo que Deus está falando, em nome de Jesus, as coisas estão acontecendo e nós precisamos fazer o quê? Aguardar o que Deus vai fazer. Aguardar a direção de Deus em nome de Jesus, diante de cada questão, diante de cada situação, aguarda as coordenadas de Deus. O que que ele falou? O meu caminho não é meu, a minha direção não é minha. Eu preciso da direção do Senhor. E diante de cada situação, o que que eu vou fazer? Vou viver a direção do Senhor. O meu caminho não é meu, nem traçar os meus passos, mas Deus vai dando direção e nós vamos viver as coordenadas de Deus em nome de Jesus. Como é que eu entendo tudo isso? Como é que você entende tudo isso? Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, orará o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmão, às vezes a recompensa que nós esperamos, que nós queremos, é alguma coisa financeira. Mas Deus tem uma recompensa maior que essa, que é a nossa direção, a direção que nós precisamos diante de cada situação, diante de cada condição. O que que eu preciso fazer? Aguardar as coordenadas de Deus em nome de Jesus. Entra no quarto, querido. No quarto tem a solução que eu preciso. No quarto tem a solução que você precisa. Aguarda a direção de Deus. Deus está falando, ó, estamos tendo a direção, então vamos caminhando, consagrando, falando com Deus e pegando as coordenadas, amém? Bora orar em nome de Jesus? O que que você entendeu? Seu caminho não é seu. Deus dá o caminho, deu um caminho ali para o Samuel, ele dá um caminho para nós, para fazer as coisas e saber o que fazer. Então, aguarda a direção e o caminho de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua presença. Em nome de Jesus, enche-nos da tua graça e da tua misericórdia. Cobre a nossa vida com o teu reino e a tua justiça, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos de maneira poderosa. Abre, papai querido, o nosso entendimento e segundo a tua graça, segundo a tua bondade e a tua misericórdia, vem nos dando sabedoria em tudo que nós vamos fazer. Abre o nosso entendimento, quebra todo o mal, Senhor. Ô Pai, o nosso caminho não é nosso, o nosso caminho é do Senhor, Pai. Pertence ao Senhor o nosso caminho. Eu peço a Ti, Pai, guia diante de cada questão, diante de cada situação, nos dá sabedoria, Pai. Ô Senhor, abre o nosso entendimento. Muitas vezes há desafios, há lutas e situações contrárias, mas debaixo do Teu poder e a Tua graça, abre entendimento para ouvir. Deus, a gente acha que nosso caminho que está fazendo é bom, é ótimo, mas o Senhor sabe se é bom ou se não, Pai. O Senhor sabe se tem desafio, luta lá na frente. Dá sabedoria para escutar a tua voz, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti, abençoa cada um que está comigo, cada um que está crendo nesta palavra, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus.